Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja em cada um de nós, hoje e sempre, nos fazendo sentir em nossa mente, em nosso coração, os frutos da ação do poder do Espírito de Deus, o Espírito de Cristo em nós. Desejamos que essa semana que se inicia seja uma semana de bênçãos para todos nós, uma semana produtiva espiritualmente, uma semana que se confirme a palavra do crescimento, né? Crescer no conhecimento e na graça. Porque cada dia que nós vivemos aqui neste planeta, cada oportunidade que o Senhor nos dá, desde o acordar e respirar, são oportunidades para que nós cresçamos, assim como uma planta que nunca para de crescer. Assim, o Senhor quer que cada um de nós avancemos, não só em estar ouvindo a palavra, aprendendo, mas colocando em prática. Só assim nós crescemos. Essa semana nós vamos começar uma nova lição. O título da lição é O Verdadeiro Poder da Fé. Nós ficamos na semana passada estudando sobre o testemunho de fé daquele que a tradição cristã chama de heróis da fé, né? Abraão, Sara, Noé, Enoque e tantos outros, né? E essa semana nós vamos estudar sobre o poder da fé. Não há nada mais poderoso no universo do que a fé. No livro de Hebreus, aqui no capítulo 11, no estudo da semana passada, nós estudamos um verso que dizia que todas as coisas surgiram por meio da fé. E somente pela fé nós compreendemos e aceitamos que tudo que existe, tudo que os nossos olhos veem na forma física, surgiram de coisas que não existiam, das coisas que não eram aparentes, que não se via. Olha, algo lindo isso, né? Porque justamente a fé é a convicção de fatos sólidos e concretos, mas que o olho não vê, mas o Senhor faz aparecer. Isso é bonito, né? Pois bem, o verso síntese desta semana está no livro de Hebreus, capítulo 11, o versículo 33 e o 34, que diz assim: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. E digo mais, né? Puseram em fuga os exércitos dos estranhos, que sempre eram mais numeráveis, 5, 10, 15 vezes maiores exércitos do que um povo pequeno que venceu aqueles. Isso é o poder da fé. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós confirmamos exatamente tudo isso, né?
Pela fé as pessoas praticaram a justiça. Nós vimos aqui, né? Noé, Abraão, exemplos claros da prática da justiça. Se tornaram justos porque justamente acreditaram na voz de Deus e seguiram aquelas orientações da palavra de Deus sem questionar. Isso é fé. Né? Sem questionar e nem duvidar. Né? Não é só questionar, porque até o homem pode questionar Deus. Senhor, por que isso? Por que aquilo e tal, né? Quando o homem não tem muita fé, pouca fé, ele questiona. Como os discípulos questionaram Cristo muitas vezes, e Cristo disse, olha, homens de pouca fé, né, tal. Mas eles tinham uma pequena fé. Né? Pode até questionar, mas duvidar. Né? Outras vezes Cristo falou assim, por que duvidaste? Né? Aí ele repreende mesmo, porque realmente aonde tem a dúvida, onde não tem a fé, o poder de Deus ele não pode se manifestar. O poder de Deus se manifesta assim como foi desde o princípio, diz o livro de Hebreus. As coisas aparentes vieram à existência justamente porque Deus, aquele que é a fonte de toda a fé, que o homem que não tem pede a ele dá, né? Ele é a fonte de tudo, ele mandou que existisse porque ele não duvida dele mesmo e não duvida do poder que tem, né? E ele mandou existir e as coisas vieram à existência. Assim é, o homem precisa compreender que esse Deus ainda existe, sempre existirá, e esse poder ele está querendo compartilhar conosco. O poder da fé, o Senhor compartilha, né, com todo aquele que quer, com todo aquele que busca, sobretudo com todo aquele que acredita nele, que ele existe e que está ali disposto a fazer o certo, né, a fazer o justo, sempre em prol da vida. Continuando, meus amados, vamos aqui para a nossa primeira pergunta da lição desta semana. A primeira pergunta também do domingo, né? Hoje, domingo. A primeira pergunta diz assim: a fé de Abraão, Isaque e Jacó se limitavam a Canaã terrestre? Por que a pergunta? Porque quando o Senhor diz, Abraão, olha, saia da tua terra, do meio da tua parentela, que eu te mostrarei e te darei uma terra, né? Que mana leite e mel, não é isso? E aí eu também multiplicarei a tua semente, os teus descendentes, eu te multiplicarei. Então Abraão sai da sua terra, obviamente acreditando nesta promessa, acreditando que tinha algo melhor que o Senhor havia reservado para ele. Ele acreditou nisso, né? E ele saiu. Então, o texto de Hebreus 11, versículo 16 diz assim: mas agora desejam uma melhor, isto é, porque o texto anterior fala de uma pátria melhor, né? Uma pátria, uma cidade, uma habitação, um lugar, um ambiente, tudo nesse sentido aí. Mas agora eles desejam uma melhor pátria, tal, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Que coisa linda, né? Maravilhosa. Veja só. E aí muita gente tem dificuldade de entender esse verso aqui, entendendo que Deus realmente construiu uma cidade literal, uma cidade murada, né? Cheia de grandes mansões, ricas mansões, né? Vários quartos, várias suítes, muito ouro. Algumas pessoas entendem isso, né? Como se lá no Éden tivesse alguma mansão dessa, como se o Senhor fosse estimular a carnalidade do homem pecador, né? Sempre em busca do patrimônio, do bem, de ter as coisas, como se o Senhor na nova terra, né? Nesse reino dos céus que a Bíblia fala aqui, como se o Senhor na nova terra, os irmãos fossem competir para quem tivesse a mansão mais bonita do que o outro. Estimular a mesma cobiça, que a cobiça ela estimula uma competição, né? O homem querer ser melhor do que o outro. No reino de Deus não,
ele vive para servir o outro, para ser menor do que o outro. Ele não quer ganhar do outro, né? E muita gente que não tem discernimento espiritual não consegue entender isso. Estimulado por uma pregação de prosperidade, por uma pregação da ganância, de uma tradição medieval cega, os homens não conseguem entender. Ora, se aqui no ano 62, 63 aproximadamente, em que o apóstolo Paulo escreve o livro de Hebreus, quando ele diz que Deus já tinha construído essa cidade, já preparou. Preparou, não diz irá preparar, não. Ora, então vamos pegar o pé da letra? O que é que Cristo diz lá em João 14, versículo de 1 a 3? Vou preparar-vos lugar. Lugar que é o contexto de palavra cidade, né? E quando eu preparar, voltarei para vós, né? E estarei com vós para sempre a partir daí. Onde eu estiver, vocês estiverem, eu estarei. Onde eu estiver, vocês estarão. Pronto. No capítulo 14, que ele está consolando, dizendo que ele precisava ir, mas que ele ia voltar para os discípulos. Ele ressuscitou e voltou para os discípulos. Ele subiu ao Pai, foi entronizado e voltou para os discípulos, habitando na mente dos discípulos espiritualmente. Está lá em Gálatas 4:6. Então ele se cumpre ali. Qual é o lugar que ele estava falando? A mente dos discípulos. Não é uma casa. Aqui do mesmo jeito. O que é uma cidade para Deus? Se Deus não habita em casa, se o povo dele também não vai habitar em casas, Deus não habita em templo feito, a morada de Deus não é templo construído por mãos humanas. E a única coisa que Deus construiu com as suas mãos, Deus não construiu um banheiro para Adão lá no Éden. Deus nunca construiu nenhum edifício para ninguém. O único edifício espiritual, já que Deus é espírito, é espiritual, o único edifício que a Bíblia chama na Bíblia é o nosso corpo. Sejamos edificados como um edifício até atingir a estatura de Cristo. Não é? O edifício do corpo que ele está falando aí. Então Deus só habita na mente do homem. Quando ele fala de cidade, ele está falando de várias moradas, várias casas. Ele está falando de várias pessoas. Cada pessoa é uma morada, cada pessoa é uma casa. Porque Deus habita em todos ao mesmo tempo, na mente de cada um. Então ele está dizendo aqui, olha, por isso também Deus não se envergonha deles, não é da morada deles, da casa deles, não se envergonha das pessoas, daqueles que como Abraão, pela fé, esperavam uma pátria muito superior, algo muito melhor. Não se envergonha deles, de se chamar o seu Deus. Deus não se envergonha de dizer que era o Deus de Abraão, por causa da fé que Abraão tinha. Não era por causa da riqueza de Abraão, não era por causa dos olhos azuis de Abraão, não era por causa da coragem de Abraão. Não, a coragem quem dava a Abraão era Deus, o Espírito de Deus nele. Então, era por causa da fé que Abraão tinha. Era por causa que ele acreditava na voz de Deus, na palavra de Deus, né? Ele não se envergonhava, porque já lhes preparou uma cidade. Ou seja, Deus tem preparado, hoje está preparando, né? Cada um de nós já tem preparado isso na sua onisciência, no seu poder. Ele preparando ali uma cidade que a Bíblia chama de a noiva de Cristo. E vi descer do céu uma cidade ataviada como noiva para Cristo. Ou seja, essa cidade é um grupo de pessoas, porque cidade é formada com uma grande quantidade de casas, de habitações. E as habitações é aquela que Deus habita. A cidade de Deus, que é dado a Cristo como noivo. Cristo não se casa com um prédio, Cristo não se casa com paredes, né? Ele se casa a noiva se casa com pessoas. A cidade aqui é o agrupamento de pessoas, é o povo de Deus redimido, é o povo de Deus salvo, né? Então Abraão, ele, pela fé, lá no seu íntimo, buscava algo assim, viver em um lugar com todos os seus irmãos, um lugar de paz, um lugar de harmonia, um lugar em que o Senhor controlava tudo, não deixava faltar nada para ninguém, né? Um lugar onde as pessoas vivem a vida eterna, assim como Adão e Eva viviam lá no Jardim do Éden, e nem roupa tinha, imagina uma casa. Andavam nus, não tinha vergonha um do outro. Já imaginou? E muita gente sabe, tem a consciência, de que a nova terra, o reino de Deus, é a semelhança do reino perfeito, ou o Jardim do Éden não era perfeito? Ou, quando não havia pecado, o Senhor criou tudo perfeito, né? No Jardim do Éden tem alguma mansão? No Jardim do Éden tem algum prédio?
No jardim do Éden tem alguma coisa que o homem cobiçasse? Nem roupa tinha. Já imaginou que beleza? É nós entendermos a Bíblia da maneira correta, sem nenhum estímulo do homem à competição, como muitos pastores ensinam por aí, que até se você for buscar as almas lá no céu, quando você for salvo, na sua cabeça vai ter uma... Para que eu quero coroa na cabeça? Para que isso? A coroa de ouro na cabeça de um homem é dada aqui aos seres humanos mortais, cobiçosos, que seguem por aquilo que os seus olhos veem, a beleza de um trono, a beleza de uma coroa, né? Seguem isso. É por isso que os homens, Deus permite que isso aconteça com os homens, né? Mas em hipótese alguma, no reino de Deus, os homens terão coroas, e porque eu conquistei mais alma do que o meu irmão, competição, aí eu vou ter, se eu conquistei 100 almas, eu vou ter 100 coroas na cabeça, 100 estrelas na minha coroa. Aquele que pegou só uma alma vai ter só uma estrela. Por que Deus queria isso? Para que outro diga assim, eu sou maior do que tu, eu consegui 100 coroas, 100 estrelas, 100 pessoas para Deus, e tu só conseguiu uma. Ora, será que é assim? Tem gente pregando isso, sem nem conhecer a Deus, sem nem conhecer o reino de Deus, né? Sem nem conhecer a espiritualidade do poder de Deus. Infelizmente, porque não consegue entender mensagens lindas e profundas espirituais como essa daqui. Continuando, meus amados, vamos aqui para a nossa segunda pergunta, que ela diz assim: a fé de Abraão lhe impulsionou a fazer que tipo de obra para Deus? Hebreus 11:17 diz assim: pela fé, falando aqui de Abraão, né? Pela fé Abraão ofereceu a Isaque. Quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Que coisa, né? Que linguagem. Por que o apóstolo Paulo aqui, no capítulo 11 de Hebreus, ele usa aqui uma linguagem assim bem toda espiritual, né? Porque a linguagem aqui, ela fisicamente, ela literalmente, ela é inadequada, ela é imprecisa, ela está errada, se a gente for colocar, né, ao pé da letra, não é mesmo? Porque ele está dizendo que Abraão ofereceu o seu unigênito, único gerado dele. Olha que ele não ofereceu, não. Até porque é uma mentira aqui, se eu pegar o pé da letra, se não entender que essa linguagem aqui é espiritual. Quando ele fala unigênito, Paulo está falando numa linguagem espiritual, que é os hebreus. Por isso que ele está falando numa linguagem da fé. A fé, o tempo todo fé. E fé é algo espiritual que o olho não pode ver. Então, Isaque, a quem Abraão ofereceu, não era o seu unigênito, né? E nem era o seu primogênito. Primeiro que ele não era unigênito, ele não era o único gerado. Tinha ele e Ismael. Ismael tinha sido gerado antes dele. Outra coisa, ele não era o primogênito. Isaque, o primogênito era Ismael, que nasceu primeiro. A palavra é clara, primus gênito. Primus, primeiro gênito gerado. Primeiro a ser gerado. Ok? Então, por que a Bíblia chama Isaque de unigênito, nesse texto de Hebreus profundamente espiritual, lindo demais o texto aqui de Hebreus, se no livro de Gênesis, Isaque é chamado de primogênito. Ele nem é unigênito nem primogênito. Agora, o da fé, ele é o primogênito da fé. Com a aliança que o Senhor está fazendo com Abraão, Abraão sendo o pai da fé, então Isaque, ele é o unigênito. Porque a nenhum outro patriarca Deus pediu que ele matasse o seu filho, o filho da promessa. O Senhor não pediu para Isaque matar Jacó, que era o da promessa. O Senhor não pediu a Jacó que matasse José, o filho da promessa. Não é mesmo? Não pediu. Deus pediu? Não. Então, assim, veja que essa linguagem aqui de Hebreus está falando dos primogênitos da fé. Não é os primogênitos da carne. O da carne é o primeiro que nasce. Mas aqui ele está falando dos primogênitos da fé, ou do unigênitos da fé. A partir daquele, o Senhor cria um remanescente, cria uma nação para a sua honra e para a sua glória, para que ele seja o Deus, e ele não se envergonhe de ser chamado Deus daquela pessoa, daquele povo, daqueles remanescentes, daqueles homens e mulheres de fé. Ele não se envergonha. Se envergonha, né? Olha que coisa linda, né? Que texto lindo e maravilhoso.
o texto diz claramente que Abraão, o Senhor provou ele foi provado. Por que o Senhor prova? Justamente porque é através da prova que o Senhor honra o seu servo, através da prova ele glorifica o seu servo, através da prova ele justifica o seu servo, porque na prova é testado o homem para que ele coloque a fé dele para fora, somente na prova. Sem prova, eu digo que sem prova não há justificação. Por quê? Porque sem prova não há manifestação da fé, porque eu só sou aprovado em qualquer teste que eu faço, os testes que vêm de Deus, se eu tiver fé. Nenhum homem que não teve fé foi aprovado. Exemplo, Saul. Saul não foi aprovado porque não tinha fé. Um menor do que ele fisicamente, aos olhos, Davi, foi aprovado. Por quê? Porque tinha fé. Essa é a diferença. Né? E o Senhor prova. O Senhor provou, olha, Saul não foi provado 1% igual o que Davi foi provado. Saul nunca foi perseguido quando estava ungido, quando ainda era escolhido de Deus. Quando era escolhido de Deus. Quando o Senhor o rejeitou e já prometera tomar o seu trono para passar para outro, é que ele começou a ter alguns sofrimentos de ordem emocional, de ordem espiritual, começou a ser perturbado. As outras nações começaram agora a fazer medo a ele, né? Mas quando ele foi ungido, ele ficou cheio do Espírito Santo, profetizou, o Senhor deu todas as honras a Saul. Mas como ele não tinha fé, ele não passou no primeiro pequeno teste, ele não passou no segundo teste, não passou no terceiro, né? Justamente porque não tinha fé. Era um homem que não... E Davi não. Davi foi provado por 20 anos, era perseguição do todo lado, até pelos seus próprios, pelo próprio rei que ele havia dado uma vitória e honra a ele, livrado da grande perseguição e da morte dos filisteus, porque os filisteus iam matar Saul naquele dia, quando Davi venceu e matou Golias. Por causa de Davi, Saul estava vivo, e ele passou 20 anos perseguindo Davi, para que Davi não sentasse no trono. Então Davi foi provado 20 anos, né? Quase 20 anos, né? Quase 20 anos. Provado de todo tipo, pelas nações vizinhas, dentro das cavernas no deserto, passando fome, né? Pedindo um e a outro, um sofrimento grande. Davi foi provado. E olha a diferença do homem de fé. O Senhor já não podia fazer isso com Saul, porque ele é tão fraco que quando foi provado, com medo se lançou em cima de uma espada. Ele não tinha fé, era fraco. Não aceitou a fé de Deus, virou um homem fraco. E essa é a grande diferença, né? A fé é o grande poder. Então por isso que o Senhor prova, porque na prova o homem manifesta a sua fé e Deus manifesta aquele homem para o universo inteiro. Olha, esse é meu filho, esse tem fé. Olha como ele é grande, assim. É assim que Deus faz, né? É o único poder que eu digo sempre que é maior do que 10 bombas atômicas junto, né? Porque a bomba atômica destrói tudo, faz um ambiente e as pessoas virarem cinzas, né? Em questão de segundo, de milissegundos. A bomba atômica faz isso. Mas a bomba atômica não constrói nada. A fé é diferente. A fé faz um homem que está 4 dias podre sair do túmulo vivo. A fé faz com que uma montanha se descole do seu lugar, como o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, e escola dentro do mar, né? A fé faz assim, tempestade, fique quieta, cala a boca, se acalme. E na hora fica tudo calmo. A fé faz isso. Então nada é mais poderosa nesse universo do que a fé. E é isso que Deus quer nos conceder. E sabe quando é que Ele concede? Quando Ele diz assim, faça isso, e a gente sem discutir faz. Quando a palavra diz assim, ame seu próximo, a gente vai lá e cumpre. A gente ama o próximo como a si mesmo. Aí quando a gente faz isso, o Senhor nos dá fé. Quando o Senhor diz assim, olha, não cobice nada do seu próprio, não roube seu próximo, não quer... Aí a gente realmente não quer nada. Pelo contrário, aquele próximo que tem mais do que a gente já dá a ele do pouco que a gente tem, ensinando ele como é que faz. Né? Essa é a beleza da fé. E ele diz assim, aquele que recebe as promessas, ofereceu o seu unigênito. Ou seja, aquele Abraão que havia recebido uma promessa de Deus, Abraão estava ali para receber, porque ele não tinha nada. Então Abraão estava ali para receber. Porque ele recebeu o quê? O Deus não tinha prometido para ele uma terra,
uma descendência muito grande de filhos e netos e tal, né? O que é prometido. Então, Abraão era aquele que estava para receber a promessa, e não para dar nada, ele está para receber tudo, né? Essa é a regra. Aí o Senhor fala assim, aquele que estava para receber a promessa, acabou dando tudo o que tinha. O que é que ele tinha? O seu unigênito. O termo aqui unigênito é o seu único filho gerado dele mesmo, de Abraão. É o que o Senhor está dizendo? Agora, a palavra unigênito aqui não se aplica nem a Abraão e nem a Isaac. Ele está usando aqui numa linguagem tipológica, dizendo assim, olha, Abraão, cujo nome significa Pai excelso, ou seja, na tipologia ele representa Deus o Pai, e Isaac, na tipologia, representa ao Filho de Deus na condição divina, unigênito, único gerado de Deus, ao Filho dele. Quando Deus deu lá no dia da eternidade, deu Cristo, prometeu dar Cristo, o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Ali está o unigênito. Então essa linguagem aqui, em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, aqui é uma grande tipologia do grande sacrifício que Deus fez para salvar a humanidade. Foi por causa da fé de Abraão que o Senhor revelou nele em Isaac a maior tipologia de todas, o grande sacrifício que Deus ia fazer para salvar a humanidade, oferecendo o seu Filho, o único unigênito, de fato e de verdade, literalmente e espiritualmente, o seu Filho, que foi oferecido antes da fundação do mundo e morto por nós, né, aqui nesta terra, na condição de Filho do Homem, cujo nome foi dado a ele, Jesus, o Cristo. Olha que maravilha, que coisa linda, que profundidade essa linguagem aqui do livro de Hebreus. E nós também só podemos compreender isso aqui se nós tivermos fé. Porque a fé é uma porta que abre para que o Senhor derrame cada vez mais seu Santo Espírito em nós e tenhamos discernimento para entender a profundidade dessa revelação. Que o Senhor nos abençoe e durante toda esta semana que estaremos estudando a sua palavra, Ele nos ilumine, nos inspire para que tudo seja feito para a sua honra e para a sua glória.